Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as obras de misericórdia. O que são e o seu significado. Antes peço que subscrevam o canal e ativem o sino para receberem as notificações de novos vídeos no canal. E agora roda a vinheta. As obras de misericórdia, também conhecidas como atos de misericórdia, são ações e práticas esperadas de todos os cristãos no âmbito do cristianismo em geral, sendo considerada tanto um ato de penitência quanto de caridade. As obras de misericórdia estão divididas em duas categorias, com 7 elementos cada. As obras de misericórdia corporais dizem respeito às necessidades materiais do outro e as obras de misericórdia espirituais que dizem respeito às necessidades espirituais. As obras de misericórdia espirituais são dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar por vivos e defuntos. Primeiro, dar bons conselhos. Um dos dons do Espírito Santo é o dom de conselho. Por isso, quem pretenda dar um bom conselho deve, em primeiro lugar, estar em sintonia com Deus, já que não se trata de dar opiniões pessoais, mas de aconselhar bem quem esteja necessitado de orientação. Segundo, ensinar os ignorantes, consiste em ensinar os ignorantes em qualquer matéria, também sobre temas religiosos. Estes ensinamentos podem fazer-se através de escritos ou de palavra, por qualquer meio de comunicação ou diretamente. Como diz o livro de Daniel, os que ensinam a justiça à multidão brilharão como as estrelas na perpétua eternidade. Livro de Daniel 12, 3b. Terceiro, corrigir os que erram. Esta obra de misericórdia refere-se sobretudo ao pecado. De facto, outra maneira de formular esta obra de misericórdia é corrigir o pecador. A correção fraterna é explicada pelo próprio Jesus no Evangelho de Mateus. Se o teu irmão peca, vai falar com ele a sós para o corrigir. Se te escuta, ganhaste o teu irmão. Mateus 19, 15, 17. Devemos corrigir o nosso próximo com mansidão e humildade. Muitas vezes será difícil fazê-lo, mas, nesses momentos, podemos recordar-nos do que diz o apóstolo São Tiago no final da sua carta: quem converte um pecador do seu extravio, salvará a sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Carta de São Tiago 5:20. Quarto, consolar os tristes. Muitas vezes, complementar-se a dar um bom conselho, que ajuda a superar essas situações de dor ou de tristeza. Acompanhar os nossos irmãos em todos os momentos, mas sobretudo nos mais difíceis, é pôr em prática o comportamento de Jesus que se compadecia da dor alheia. Um exemplo está recolhido no Evangelho de Lucas. Trata-se da ressurreição do filho da viúva de Naim. Quando se aproximava da porta da cidade, levavam um morto a sepultar, filho único da sua mãe, que era viúva, que era acompanhada por muita gente da cidade. Ao vê-la o Senhor, teve compaixão dela, e disse-lhe: não chores. E, aproximando-se, tocou no féretro. Os que o levavam pararam, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O morto levantou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. Quarto, perdoar as injúrias. No Pai Nosso dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e o próprio Senhor esclarece: se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Perdoar as ofensas significa superar a vingança e o ressentimento. Significa tratar amavelmente quem nos ofendeu. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. A paciência diante dos defeitos alheios é virtude e é uma obra de misericórdia. No entanto, há um conselho muito útil: quando suportar esses defeitos causa mais dano do que bem, com muita caridade e suavidade, deve fazer-se a advertência. Sétimo, rezar por vivos e defuntos. São Paulo recomenda orar por todos, sem distinção, também pelos governantes e por pessoas com responsabilidades, pois ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ver primeira carta de São Paulo a Timóteo 2:2, 3. As obras de misericórdia corporais são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Primeiro e segundo, dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. Estas duas primeiras complementam-se e referem-se à ajuda que devemos procurar em alimentos e outros bens para os mais necessitados, para aqueles que não têm o indispensável para poder comer cada dia. Como diz Jesus no Evangelho de São Lucas, em Lucas 3:11, quem tem 2 túnicas dê o mal, que não tem, e quem tem que comer, faça o mesmo. Terceiro, vestir os nus. Esta obra de misericórdia é dirigida a satisfazer outra necessidade básica, o vestuário. Muitas vezes é-nos facilitada com as recolhas de roupa que se fazem nas paróquias e outros centros. À hora de entregar a nossa roupa é bom pensar que podemos dar do que nos sobra ou já não nos serve, mas também podemos dar do que ainda é útil. A carta de São Tiago anima-nos a sermos generosos. Se um irmão ou uma irmã estão nus e carecem de sustento diário e algum de vós lhe diz: ide em paz, aquecei-vos ou fartai-vos,
mas não lhes dais o necessário para o corpo, de que é que serve? Carta de São Tiago 2,15, 16. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Na antiguidade, dar pousada aos peregrinos era um assunto de vida ou de morte, pelo complicado e arriscado das travessias. Não é hoje o caso. Mas, ainda assim, poderá tocar-nos receber alguém na nossa casa, não por pura hospitalidade de amizade ou de família, mas por alguma verdadeira necessidade. Quinto, visitar os enfermos. Trata-se de uma verdadeira atenção aos enfermos e idosos, tanto no aspecto físico, como em fazer-lhes um pouco de companhia. O melhor exemplo da Sagrada Escritura é o da parábola do bom samaritano, que curou o ferido e, ao não poder continuar a tratá-lo diretamente, confiou os cuidados de que necessitava ao outro a quem ofereceu pagamento. Ver Lucas 10:30, 37. Sexto, visitar os presos. Consiste em visitar os presos e prestar-lhes não só ajuda material mas assistência espiritual que lhes sirva para melhorar como pessoas, para se emendarem, aprender a desenvolver um trabalho que lhes possa ser útil quando terminam de cumprir o tempo imposto pela justiça, etc. Significa também resgatar os inocentes e sequestrados. Na antiguidade os cristãos pagavam para libertar escravos ou trocavam-se por prisioneiros inocentes. Sétimo, enterrar os mortos. Cristo não tinha lugar para ser sepultado. Um amigo, José de Arimateia, cedeu-lhe o seu túmulo. Mas não só isso, teve a valentia de se apresentar diante de Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Nicodemos também participou, ajudando a sepultá-lo, João 19:38, 42. Enterrar os mortos parece um mandato supérfluo, porque, de facto, todos são enterrados. Mas, por exemplo, em tempo de guerra, pode ser um mandato muito exigente. Porque é importante dar sepultura digna ao corpo humano. Porque o corpo humano foi alojamento do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios 6:19. Alguma pergunta, dúvida ou sugestões, deixem-na na caixa de comentários deste vídeo. Espero que tenham aprendido muito com este vídeo. Desde já me despeço e até a um próximo vídeo no canal. Adeus.